Olá, boa tarde. Segunda, 29 de maio, estamos começando mais uma edição do seu Câmara Repórter, primeira edição. E a gente inicia falando de chuva, porque hoje foi dia de muito congestionamento na zona norte de Natal, pontos de alagamento e lama. Moradores e motoristas enfrentaram uma manhã de agonia por causa da chuva da madrugada. Por conta da chuva da madrugada, a Avenida João Medeiros Filho, na zona norte de Natal, amanheceu nesta segunda com várias poças de água e pontos de alagamento. Os motoristas tiveram dificuldade para trafegar na via. Sempre é assim, quando chove aqui, é a dificuldade para a gente passar aqui. Muito buraco e quando chove é esse transtorno aí. Alaga tudo, meu amigo. É a dificuldade, viu? Zona Norte, infelizmente, sempre abandonado pelo poder público, os órgãos estaduais e municipais não estão nem aí, né? 1/3 da população de Natal reside aqui e a gente carece, né, das necessidades públicas. Qual a dificuldade é que você está vendo com essa chuva? De antemão, bem como vocês podem apresentar aí, a estrada da Redinha aqui, ó, há anos que está abandonada, né? E aí a buraqueira total e o carro só PT, né? Uma grande poça d'água se formou em frente a esta parada de ônibus. Os pedestres dizem que o problema não é de hoje. Eu moro aqui já faz mais de 20 anos na Zona Norte e a situação aqui desse conjunto é sempre assim. Essas ruas aqui de barro, quando chove, o barro desce todinho para cá e fica esse lamaçal aqui. Aí precisa um idoso passar, agora não porque já deu uma estiada, mas quando estava chovendo estava correndo um rio aqui. Se precisar um idoso passar, se precisar uma mulher com um bebê, até um adulto mesmo pode cair, escorregar, um carro atropela, um acidente. Então, essa é a situação aqui que a gente passa diariamente, né? Eu acho que é Natal todinho, não é só aqui não, que a gente vai para os outros lugares que são os impostos até mais caros do que aqui e essa... Não pode ver chuva. Natal não está preparado para chuva. E aqui na Zona Norte? Aqui é igual a todos os lugares e aí além da água, é ônibus que não tem uns 10 minutos que a gente está aqui e não passa ônibus. E para atravessar aqui com tanta lama, como é que é? É difícil. O alagamento da via causa transtornos também para os comerciantes do entorno. Sempre que chove tem essa mesma situação, né? O transtorno, a areia desce, fica empoçada aí, o que ocorre... De tantos carros passar e a poça vai abrindo as crateras. Acidente tem todos os dias aí em frente desse sinal. Todos os dias. Se você estiver aqui, todos os dias tem. Tanto desse lado como do lado de lá. E para o senhor que é comerciante, quais são as consequências? Os clientes sempre reclamam justamente dessa questão aqui da lama, né? Aí ele sai e reclama porque gera um mau cheiro muito grande. Estamos aqui na rua João Alves Santana, localizada bem ao lado da Avenida João Medeiros Filho. E os moradores, como vocês podem observar, ó, fizeram essa estrutura improvisada de cimento, simulando um asfalto, porque eles sofriam bastante com a chuva que cai aqui na região e forma muita lama. Os buracos também eram inúmeros aqui na rua, por isso, por conta própria, eles decidiram se juntar e construir esse asfalto improvisado. Eu estou aqui com o Romário, que trabalha aqui no mercadinho ao lado, quer dizer que foi um mutirão feito pela própria população. Foi um mutirão. Aí teve iniciativa, eu comecei com a iniciativa. Eu tenho um comércio aqui, aí a buraqueira grande chovia, não é, no outro, com 2 dias meu pai ajeitava de novo. Eu digo, não quero saber disso. Comecei a colocar o concreto aqui na frente, combinei com meu vizinho, ele colocou também. E o resto da vizinhança foi se reunindo, fazendo aquela velha vaquinha, né? E então fechamos até a esquina. E quando chove, era um lamaçal danado. Ainda é nessa parte que falta fazer. Falta ainda chegar até a João Medeiro e ainda falta completar até o calçamento ali em cima. Mas também na batalha, né? Atrapalhava muito então a clientela chegar aqui? Demais, rapaz. Os fornecedores, cliente, chegava, estourava pneu de carro e tudo... Na prefeitura é calçado, né? E o governo do estado fez um alerta para quem encontrar aves doentes ou mortas nas praias para não tocar nesses animais. Eles podem estar contaminados com o vírus H5N1, que é a gripe aviária. O
governo do estado informa a população que foram encontradas aves migratórias mortas no litoral do Rio Grande do Norte. Devido ao decreto de estado de emergência zoossanitária emitido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária em função da detecção de infecção pelo vírus da influenza aviária H5N1 de alta patogenicidade em aves silvestres no Brasil, foram recolhidas e enviadas amostras para análise do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária. Não há confirmação de contato de seres humanos com as aves encontradas. As autoridades sanitárias também não registram ocorrência de casos suspeitos ou confirmados de gripe aviária. Os órgãos responsáveis seguem acompanhando a situação com as devidas ações de vigilância e rastreio. As autoridades pedem que as pessoas que eventualmente tiveram contato com aves encontradas mortas ou doentes em área litorânea coloquem-se automaticamente em isolamento por 10 dias e contatem um serviço de saúde da sua região. O governo do estado também recomenda não tocar, recolher, resgatar ou receber aves mortas ou doentes em área litorânea. Caso encontre alguma ave nestas condições, a orientação é ligar para 190 ou passar informações para o e-mail protocoloidearne@gmail.com. Agora os assuntos do Legislativo. Hoje teve reunião aqui no plenário da Comissão de Justiça e entre a discussão dos projetos, os vereadores também debateram sobre a possibilidade do fechamento da agência do INSS lá no Igapó. Uma audiência pública para debater o fechamento da agência do INSS da Zona Norte de Natal foi realizada no final da manhã desta segunda-feira, dentro da reunião da Comissão de Justiça. A previsão é que as atividades no local sejam encerradas no final do próximo mês de junho. Essa agência precisa ficar aberta, sobretudo por entendermos que uma população com mais de 400 mil habitantes não pode ficar desassistida. Nós temos serviços básicos dentro do INSS, mas também temos as perícias médicas, que as pessoas que têm a maior dificuldade, elas não podem se deslocar para outra região de Natal. É inconcebível isso. Nós temos que entender que o serviço público é para servir o público da melhor maneira. Então, você sacrificar a população, ter que sair da Zona Norte para ir para o bairro Nazaré, pegar 4 transportes públicos, isso não tem cabimento, não tem como a gente aceitar. Então, nenhum dos elementos que foi nos apresentado, eles corroboram no sentido de nós venhamos entender essa transferência, essa mudança. Você tirar de onde está para colocar na central do cidadão, onde já tem uma estrutura precária, não é a solução. Dizendo que quando você tira e coloca na central do cidadão, a perícia não vai junto, a perícia vai para o bairro Nazaré. Então, 70% dos serviços do INSS é de perícia médica. Então, é um engodo que quer ser feito. Então, esse aluguel, eu tenho certeza que o porte do INSS, a estrutura do governo, independente de valor, comporta. Então, esse argumento de dizer que o governo está enxugando, né, é uma coisa até vergonhosa. Foi tratado tudo nos gabinetes, mas faltou escutar a população. O principal é a população mais interessada. E o INSS, eu nunca vi ela dar desconto de encargos, sempre aumenta cada dia mais. Então, por que diz que é redução de custos? A gente não aceita. É um castigo, é uma falta de respeito a você, morador da Zona Norte, a você da região metropolitana. A gente tem aqui o caso do nosso amigo Roberto, que vem de outro município, e ele passa várias horas com todas as dificuldades. Imagina outras pessoas, e ele tem uma condiçãozinha, e quem não tem? Não pagar uma simples passagem. Então a gente pede, certo, que quem está aqui na direção, os diretores, o diretor executivo, quem está lá na gestão lá da unidade da agência da Zona Norte, que tenham sensibilidade e, de momento, pelo menos por enquanto, quando se resolve a situação, a gente não fecha aquela agência. E retirar essa agência do INSS, ou no mínimo diminuí-la, vai ser muito prejudicial à população, que hoje é a maior zona, sem dúvida, da nossa cidade. Então, é inadmissível que se diminua ou se pense em retirar essa agência do INSS ali da Zona Norte. Segundo o gerente executivo do INSS, Emanuel Dantas, o fechamento da agência é devido à falta de estrutura do prédio, além da ausência de paradas de ônibus no entorno.
Porém, está em análise uma possível mudança para a Central do Cidadão e, dessa forma, garantir o atendimento ao segurado. Esse prédio, ele foi colocado à venda, foi oferecido para o INSS. O INSS não tem interesse na compra, porque existe um modelo de agência hoje da Previdência Social, né, que é determinado, né, por portarias, enfim, como que é hoje uma agência da Previdência Social. Em termos de tamanho, do espaço, o espaço tem que ser obedecido. Então, hoje, a perícia médica, a gente vai transferir para a PS Nazaré por um outro projeto. Qual o outro projeto? O projeto que nós temos de implementar uma APS de benefícios por incapacidade, que nós chamamos de Agência BI, que é uma agência da Previdência Social por benefício por incapacidade, que é concentrar vários médicos em uma só agência. Quais são as vantagens disso? As vantagens é, primeiro, que o segurado ele vai ter um agendamento muito mais rápido para uma perícia médica do que aquela agência que tem apenas um médico perito ou 2, por exemplo. Catarina Moreira, líder comunitária na Zona Norte de Natal, apontou a necessidade da perícia médica, maior demanda dos segurados da região, que deverá ser transferida para o bairro de Nazaré, dificultando o acesso para os usuários. Ela reforça que não adianta manter outros serviços na Central do Cidadão se a perícia não estiver disponível na região. Vale salientar que a Zona Norte de Natal, a agência da Zona Norte, não atende somente Zona Norte. Atende São Gonçalo, atende Macau, atende Touros, São Miguel, diversos municípios circunvizinhos são atendidos pela agência da Zona Norte. Então não chegou a situação que iria acabar, extinguir as perícias médicas da Zona Norte, né, e ficando assim só no bairro Nazaré. Porém, 80% da atividade principal do INSS na Zona Norte hoje é perícia médica. Um atendimento administrativo não tem serventia para a Zona Norte. Para quê um atendimento administrativo? Se a atividade principal é a perícia médica. As pessoas que têm dificuldade, como eu já falei, as pessoas que têm dificuldade de locomoção, né, não só os deficientes, os cadeirantes, mas também aquelas pessoas que também têm problemas psicológicos, que não conseguem estar andando de ônibus, que têm problema em se locomover, né, para chegar no bairro de Nazaré. Salientando também as pessoas que não têm condições financeiras, né, que isso aí está mexendo totalmente no financeiro da Zona Norte, porque as pessoas muitas vezes vão para o INSS a pé. Os candidatos a uma vaga do concurso público do Tribunal de Justiça já podem consultar os locais de prova. Hugo Fernandes tem as informações. A consulta aos locais de prova para os cargos de analista judiciário, apoio especializado, oficial de justiça e analista judiciário e apoio especializado em tecnologia da informação do concurso do TJRN pode ser feita no site conhecimento.fgv.br/concursos/TJRN 2023. Os candidatos que concorrem às vagas para nível médio, cargo de técnico judiciário, poderão consultar seus locais de prova no dia 5 de junho. As provas para os cargos de nível superior serão realizadas em Natal, Mossoró e Caicó no dia 4 de junho, das 8 horas da manhã até 1 hora da tarde. A prova para o cargo de nível médio de técnico judiciário serão realizadas em Natal, Mossoró e Caicó no dia 11 de junho, das 8 horas da manhã até o meio-dia. O concurso do TJRN oferta 229 vagas, além de cadastro de reserva. Os salários iniciais variam de R$ 3.974,08 a R$ 7.301,18. Ao todo, 54.842 inscrições foram homologadas no concurso. Para encerrar, uma notícia de cultura, a Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte promove nesta quarta o primeiro concerto oficial da temporada 2023. É de graça e Tarsila Costa tem as informações. De acordo com a produção, o voucher deverá ser trocado pelo ingresso na bilheteria do teatro no dia do concerto, das 18 às 19 horas. Após esse horário, os ingressos remanescentes serão distribuídos por ordem de chegada do público.
O concerto tem direção artística e regência de Linus Lerner e incluirá músicas de abertura da ópera Nabucco, de Giuseppe Verdi, As Quatro Estações Brasileiras, de Dimitri Servo, O Cisne e Romeu e Julieta. A apresentação contará com solos de violino com Daniel Guedes e de violoncelo com Kalim Campos. A apresentação começa às 19h30 e a entrada é gratuita. Serão 350 vouchers disponibilizados no simpla.com.br. O Câmara Repórter fica por aqui. Uma excelente semana para você. Obrigado pela companhia. Mais notícias agora mesmo no nosso portal, o câmaramunicipaldinatal.com.br. Valeu, obrigado pela companhia. Tchau, até amanhã.